Quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos ele dando seus últimos suspiros. O problema é que o pessoal às vezes coloca a Bíblia como se uma coisa ridicularizada, é coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. O satanista Vic Vanilha detona o pastor Rodrigo Silva. Ele diz que o cristianismo é uma farsa, Jesus é uma criação de Roma e que Rodrigo Silva foge dos debates. Então, todos nós sabemos, como judeus, que Jesus, na verdade, é uma falsificação do Império Romano, ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David Fitzgerald, Nailed, tá? 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele é mais radical que a Lisa. Então, qual a diferença desses dois autores aqui? O David Fitzgerald, ele é um ateu completo e ele fala da não existência histórica de Jesus e comprova isso através desse livro, tá? Esse livro vai usar o próprio Novo Testamento para contrapor essa ideia da existência de Jesus, colocando os paralelos. Ele pega os evangelhos ali lado a lado e mostra as principais discordâncias. Eu acho bárbaro, porque ele faz isso com maestria. Já a Lisa, ela é um pouco mais mística, então ela fala assim, olha, Jesus histórico realmente não existiu, mas ele é uma retradução do arquétipo de outras divindades antigas, de Krishna, enfim, de Horus e por aí vai, de Mitra. Então a Lisa, ela estuda mais os símbolos, né? Ela tem uma abordagem até junguiana. Já o David Fitzgerald, ele é aquele cara realmente histórico e vai trazer aqui todos os pontos que vocês precisam para rebater Rodrigo Silva e toda a sua corja, que fica entrando lá no meu território, né? Porque eu me considero um filho de Israel legítimo em terras brasileiras, porém me considero um filho de lá, assim como meus antepassados eram de lá. E lá todo mundo sabe que Israel suporta crente, mas Israel não tem nenhum tipo de relação, principalmente os judeus ortodoxos. Hoje eu estive até com meu professor de hebraico, o Shaul, e ele me relatou mais sobre isso. Falou assim, olha, a gente não suporta a entrada desse povo lá para ficar entrando na Terra Santa. O governo de Israel permite porque gera muito dinheiro, mas todo mundo sabe que judeu não acredita em Jesus. Bom, todo mundo sabe que o Rodrigo Silva e esses outros historiadores, né, da história de Jesus, eles vão alegar o quê? Que existem expressões narrativas ou ainda argumentações históricas do próprio historiador Tácito ou do próprio historiador Teutônio ou do próprio historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo é o principal, Flávio Josefo é o que ele mais gosta, o Rodrigo Silva, o que mais gosta é o Flávio Josefo, né? Então, na época de Jesus, você não tem um único historiador ali do começo do século I, nascido junto com ele, com a mesma idade que ele, falando, olha que bacana, olha o que ele fez, né? E o pessoal cai nessa besteira de acreditar em Rodrigo Silva e nesses outros fanfarrões que se escondem de debates, cai na besteira de acreditar que Flávio Josefo era contemporâneo a Jesus. Flávio Josefo era 40 anos, nasceu 40 anos depois da morte do Cristo, né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos ele dando seus últimos suspiros. Creio que daqui uns 20, 30 anos já esteja completamente derrubado e Jesus vai virar um símbolo como ele é, assim como outros símbolos, né? Assim como Krishna, assim como Buda. As pessoas podem até pegar as boas mensagens destes símbolos, mas lembrando que não há um Jesus histórico, ele é um arquétipo utilizado pelos romanos. O pastor Rodrigo Silva, em uma entrevista há um tempo atrás, falou sobre a existência de Jesus com muita autoridade. Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Você encontrou esses textos. Sim, a humanidade encontrou esses textos. O Flávio Josefo,
O Tácito e Suetônio está no final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico. O Talmud também menciona Jesus. O que acontece? O problema é que o pessoal às vezes coloca a Bíblia como se uma coisa ridicularizada. É coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu particularmente acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo, mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel A última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel então, à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Nossa, a gente fugiu agora. O nome do papiro é o P... a gente tem um nome, acho que é o P52, se não me engano. A gente data, coloca o Johns Rylands, é o nome vulgar dele é Johns Rylands, porque ele está na biblioteca de Johns Rylands, mas ele tem o número técnico dele. Nem a Eneida de Virgílio, nem os diários de Marco Aurélio, nada, nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido, e é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Algumas pessoas comentaram: Jesus é tão real que foi o único que dividiu a história. Ninguém fala antes de Einstein e depois de Einstein, antes de Arquimedes e depois de Arquimedes. Mas os livros sempre dizem antes de Cristo e depois de Cristo, para ver a importância. A Bíblia não é um simples livro. Vicky Vanilha, estou ansiosa pela visitação do Espírito Santo na tua vida. E você também vai vir a público aos prantos, reconhecendo que só o Senhor é Deus e somente a Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. O inimigo é astuto, o satanista está mudando toda a conversa. O inimigo é sutil e enganador. Ele quer falar de arqueologia e Bíblia antiga. Quero ver um papo com o Rodrigo então, porque o Rodrigo é arqueólogo e já leu a Bíblia no idioma original. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Interessante como esse satanista tenta manipular o significado. Ele mesmo se designa como satanista. Cuidado com gente assim. Quando você pensa que a coisa é feita por você, ele diz: não é você, sou eu quem faço, sou eu quem tiro de um lugar e coloco no outro, sou eu quem abro, sou eu quem fecho, sou eu quem humilho, sou eu quem exalto. O problema pior que tínhamos se chamava pecado. Jesus veio e já resolveu. O outro inimigo ele já resolveu. A morte foi vencida. O outro inimigo, o mundo, já foi vencido. Ele disse: eu venci o mundo.
foram derrotados: o diabo, o pecado, o mundo e a morte. E se você está em Cristo, você também já venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.